Oi pessoal, aqui é a Luísa, da Gaiatas Carnívoras, e primeiro eu queria pedir desculpa por não estar postando tanto, né, porque minha família ficou doente esse mês, né, todo mundo resolveu ficar doente, foi meio complicado de gravar conteúdo pra vocês, mas eu tô aqui agora pra fazer um conteúdo completamente diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, tá? O que aconteceu? Algumas pessoas me mandaram um vídeo, né? Eu não assisti, mas várias pessoas me mandaram com um comentário do tipo, isso tá certo? Isso que ele falou tá certo? Eu acho que ele tá totalmente errado, corrige aí. E aí eu não quis ver o vídeo, eu quis esperar pra eu gravar pra vocês um react. Então, assim, a primeira vez que eu tô fazendo, então, assim, me perdoem, relevem, assim, sei lá, primeira vez. Vamos que vamos ver no que vai dar. Eu vou assistir o vídeo com vocês, a gente vai assistir junto aqui. E aí, se tiver alguma coisa errada, eu vou falar pra vocês, tá bom? Esse é o canal, o nome do vídeo é Cobra se dá mal com planta carnívora. Já começou estranho porque cobras não fazem parte da dieta das plantas carnívoras, né? De nenhuma delas. Então, esse é o canal top. A gente já vê, assim, pelas thumbs que os vídeos são bem sensacionalistas, né? E eles apelam mesmo, né? Então é um conteúdo que é feito pra viralizar, a gente já vê que é pra viralizar mesmo, são coisas completamente apelativas. Então esse é o vídeo que a gente tá querendo, ó, cobra se dá mal com planta carnívora. Vamos ver. A natureza é impressionante. A variedade de plantas que existem em nosso ecossistema é incalculável. São flores de todas as cores possíveis, árvores pequenas, árvores bem grandes e frutas inacreditáveis. As plantas carnívoras, por exemplo, costumam despertar o interesse e a curiosidade das pessoas devido às suas formas exóticas presentes no imaginário popular. Apesar de possuírem tamanhos e formatos assustadores, essas pequenas plantas são bem importantes para o equilíbrio em nosso ecossistema. Essas plantas geralmente são nativas de ambientes conhecidos por terem um solo deficiente em nutrientes. Sim, então, verdade. para sobreviver, elas evoluíram e desenvolveram estratégias para adicionar carne em sua dieta. Muitas pessoas... Carne é meio relativo, né? Quando a gente fala carne, a gente pensa em animais vertebrados, mamíferos, e não é bem assim, né? Essas são plantas insetívoras ou detritívoras, né? Que são plantas que se alimentam ou de insetos ou de detritos de outros animais. Fezes, urina, ou então folhas secas que caem das florestas, né? No caso das Nepenthes ampullaria. Mas vamos lá, ele tá colocando várias cenas de filme que são bem apelativas, né? Porque o pessoal extrapola muito, principalmente as dioneias, né? Extrapola esse imaginário da planta carnívora nos filmes e séries hollywoodianos, tá? O pessoal adora colocar a dioneia como um monstro gigantesco que devora pessoas. Ah, fiz besteira. Onde é que eu tava, Brasil? Ê, fiz merda. Calma. Carnívora poderia devorar a dieta. Muitas pessoas se perguntam se uma planta carnívora poderia devorar um ser humano. A resposta é sim, mas para isso a planta teria que ser gigante. Então não poderia, né? Porque elas não são gigantes. Muitos acreditavam que as plantas carnívoras capturavam apenas pequenos insetos que se aventuravam próximo a elas. Mas não, as plantas carnívoras podem inclusive capturar criaturas maiores e até mesmo animais perigosos como cobras e escorpiões. Duvida? Então se liga, porque hoje nós vamos mostrar algumas das plantas carnívoras mais perigosas que existem pelo mundo. Mas ó, se você aí perigosos já pra quem, canal, né? tá Calma. ligado. Desce aí, clica. Não vamos dar like por enquanto, vamos esperar. Primeiro, perigosas, né? Perigosas pra quem, né? Você é uma formiga? Se você não é uma formiga, então ela não é perigosa pra você. Você é um mosquitinho? Não. Então ela não é perigosa. Perigosa pra quem, né? Mas vamos lá. Esse lance de plantas carnívoras são perigosas, é bem tipo clickbait, né? É pra farmar view. Drosera. Essa é uma pequena planta. Vou começar aqui com a pronúncia, né? Ele falou Drosera. Isso é bem uma pronúncia meio americanizada, né? Eles costumam falar Drosera. E a gente no Brasil costuma mais falar Drosera. Mas
Depende muito de como você quer pronunciar. Uma palavra em latim, né? Então, a gente não fala latim, mas o nosso português é muito similar, né? Muito parecido com o latim, ele evoluiu do latim. Então, eu gosto muito das nossas pronúncias pro nome das plantas. Então, eu prefiro falar Drosera. Drosera, pra mim, soa muito estranho. Parece uma pessoa que realmente não tem muito contato com o hobby, né? Com o cultivo, porque a maioria das pessoas no hobby falam Drosera. Africana que possui um formato curioso de roseta. A Drosera pode não parecer, mas é uma... Só um minuto, ele falou plantas africanas. Calma. Curioso de roseta. A Drosera sul-africana que possui... Drosera. Essa é uma pequena planta sul-africana que possui um formato... Não, calma. As dróseras, elas são plantas carnívoras que são, assim, cosmopolitas, né? Isso quer dizer que elas existem em várias regiões do mundo, elas estão bem distribuídas pelo mundo. A gente tem, inclusive, dróseras brasileiras muito bacanas. A gente tem a Drosera cessifolha, a gente tem a Drosera magnífica, que foi descoberta recentemente. A gente tem dróseras por quase todo mundo, menos na Antártica, assim, as regiões polares, né? Mas essa drósera que eles estão mostrando aqui, que é uma Drosera capensis, essa sim é uma espécie de drósera sul-africana. Curioso de roseta. A Drosera pode não parecer, mas é uma planta carnívora que geralmente consegue capturar com muita facilidade as suas vítimas. Ela geralmente passa despercebida devido ao seu tamanho e formato que é bem agradável aos olhos. Outra coisa, ele mostrou esses time-lapses, né, da planta fechando. Esse movimento é extremamente lento, a gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue capturar ela se movimentando, a gente consegue filmar esse movimento e depois acelerar esse vídeo pra gente conseguir ver ela fazendo esse movimento, né, de fechar a folha em volta da presa que ela capturou. Mas a olho nu a gente não consegue perceber porque esse movimento é extremamente lento. Então parece que ela captura bem rápido, mas na verdade não, esse movimento é super lento. Mas não deixa de ser uma armadilha ativa. Ela é uma armadilha que ativamente faz um movimento para capturar esse inseto, diferentemente de uma nepenthes, que só fica lá parada e o inseto cai e fica lá e ela não se movimenta. As dróseras têm um mecanismo de captura ativo. Ela se movimenta para capturar o inseto também. Esse movimento ela não faz só para capturar, para prender mais o inseto, mas também para aumentar a área de absorção dos nutrientes. Então, quanto mais ela se enrola, mais a área dela entra em contato com o inseto e ela consegue absorver mais os nutrientes dele, porque tem mais área em contato com ele. As suas folhas medem aproximadamente 3 centímetros e contam com tentáculos. 3 centímetros depende muito da espécie, né, meu filho? Aqui você tá falando só da capensis, mas agora você tá mostrando outra. Essa tem a parte que captura mesmo, né, a parte que tem a mucilagem, que é essa gosminha, bem pequena. Tem outras que chegam a 30 centímetros, a Drosera magnífica mesmo é enorme, a régia também, a Drosera adelai, ela fica com as folhas bem compridas mesmo. Então, depende muito da Drosera. Ele falou de 2 a 3 centímetros, deve ser no caso de nem de uma capensis tem a folha, chega a ser bem maiorzinha também. Então, eu não sei de qual Drosera ele tá falando. Ele também fala Drosera de uma maneira muito geral, né? Mas a gente sabe que tem inúmeras espécies, tem centenas de espécies de dróseras por aí. Tentáculos finos que seguram uma substância extremamente pegajosa. É como se fosse uma cola extra forte em seus tentáculos. Os insetos são atraídos para os galhos repletos de pequenas sementes e quando entram em contato não conseguem mais escapar. Após capturar sua vítima em seus tentáculos, a planta rapidamente enrola o seu galho sobre a presa e então começa a se deliciar. Calma. Primeiro não são galhos, né? São folhas. São folhas modificadas, que tem essas modificações, que são os tricomas, né? Que são esses pelinhos. E na ponta de cada tricoma tem uma gota de mucilagem, que ele chamou a colinha. A cola a gente chama de mucilagem, né? Não são galhos, são folhas. E não são sementes, gente. Como assim semente? Semente é algo que é gerado através de uma flor, de uma polinização. E a semente vai dar origem a uma nova planta. Isso não é semente, né? Isso é só a ponta do tricoma onde tem a mucilagem. Da sua vítima. A glândula digestiva está presente em todos os galhos e é por eles onde a Drosera se alimenta. O processo de digestão demora apenas 30 minutos, algo impressionante.
Não sei de onde ele tirou esse negócio de Dionea 30 minutos. muscipula. Essa é disparada uma das plantas mais incríveis que existem no mundo. Mesmo com seu tamanho bem pequeno em relação a algumas outras plantas carnívoras, a Dionea é extremamente eficiente e ágil na captura de alimentos. Ela não é das mais eficientes não, né? Ela é eficiente não é nem no processo dela de captura, porque na verdade a gente tem outras plantas que são muito mais eficientes, tanto na atração quanto na captura de insetos. O que ela é muito complexa, né? Ela tem esse movimento ativo de fechar a armadilha, que é um dos movimentos mais rápidos do reino vegetal. Então, ela é uma planta muito complexa, mas ela nem é a planta mais complexa entre as plantas carnívoras, né? A utriculária é uma planta extremamente mais complexa do que a Dionea. Mas ela tem todo esse atrativo de imaginário popular, todo mundo gosta mais dela e não sei o que, então vamos aí para esse lado. Dificilmente suas vítimas conseguem escapar. Esta planta não perdoa nenhuma criatura. Qualquer animal que passar em sua armadilha, ela vai tentar comê-lo. A planta possui uma rara característica de conseguir realizar movimentos eficientes em apenas 0,3 segundos, algo completamente incrível. O animal capturado, na maioria das vezes, é preso antes mesmo de tentar fugir. Como mencionado, além de animais invertebrados, essa espécie é também capaz de abocanhar sapos, lagartos, aranhas e até mesmo cobras. Além da armadilha, então, eu acho que eu não vou conseguir ver essa parte porque eu tenho fobia de lagarta. E agora o que a gente faz? Não sei. Eu vou até tampar a tela aqui. No caso de cobras e lagartas, lagartixas, é muito difícil ela conseguir digerir esses animais, porque são animais que ela consegue fechar a armadilha, são animais que ativam a armadilha, ela se fecha, mas eles conseguem escapar, porque por eles serem muito grandes, né? Então, é muito difícil ela conseguir digerir esse inseto. E mesmo que ela capture esse inseto não, né? Uma lagartixa ou uma cobra, se ela ficar presa ali e não conseguir escapar, muito provavelmente, aliás, quase 100% de certeza, que essa armadilha vai morrer. Por quê? Porque ela não consegue digerir toda aquela matéria orgânica, aquele excesso de matéria orgânica vai apodrecer e vai apodrecer a armadilha também. E aí aquela folha vai secar, vai morrer, sem digerir completamente aquele inseto, simplesmente porque é muita carne, muita matéria orgânica, é muita areia pro caminhãozinho dela. Então ela realmente tá adaptada só a digerir insetos, pequenos invertebrados, mas pequenos mesmo. Agora a gente tem uma lagarta, vai ser bem difícil pra mim assistir. A planta possui alguns espinhos e quando se fecha, os espinhos perfuram os animais capturados. Não, gente, meu Deus do céu. Não, aí você me pegou, amigo. Agora vai ficar difícil de te defender, tá? Não dá pra te defender. Espinhos quer dizer que você não fez um mínimo de pesquisa. Você olhou uma imagem e viu uma lesma sendo capturada e viu esses dentinhos, né? E falou, espinhos furam. Tipo, um mínimo de pesquisa, não fez, né? Na verdade, são cílios, né? Que ficam na ponta da armadilha, na borda da armadilha, e são projeções da folha, né? Então ela tem a mesma textura, característica da folha. É mole, tá? Não é tão mole, mas também não é duro como um espinho. Se você passar a mão assim, ele dobra. Ele é mole, não tem como. Ele não é feito para furar a pele de nenhum animal, tá? Ele não é feito para isso. Ele é feito para gerar como se fossem grades, né? Como se fosse uma prisão, né? E fica com as grades. E aí o animal não consegue escapar por causa dessas grades. Então ele é feito só para prender o inseto lá dentro. Ele não é feito para furar nada, porque ele não consegue furar nada, gente. É mole aquilo. Facilitando a morte deles. A dúvida é, será que essa plantinha carnívora poderia machucar o dedo de uma pessoa? O Charlie é muito famoso, gente. Calma, tem que fazer um parênteses aqui. Esse é o Charlie, pra quem não conhece. Ele é simplesmente uma armadilha que o cara pegou. É muito estranha essa armadilha também, porque ela tem o pecíolo, né? Tipo, a folha dela é um cabo muito comprido. Não é planta. O cara pegou uma armadilha com um caule muito estranho, com um pecíolo muito estranho, uma folha estranha, não sei. Colocou num vaso, fincou na terra. Aí ele chamou de Charlie e fez esses videozinhos colocando o dedo e fez ele também com um chapéuzinho de Natal e uma barbinha de Papai Noel. E virou meme. Aí isso é muito famoso dentro do hobby.
E escreva nos comentários o que você acha. Nefentes vilosa. Ah, não, 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 Brasil! Exorciza. Gente, não é Nefentes. Não é Nefentes, gente. Não é Nefentes. Daí você já vê que tipo de conteúdo esse cara consome. Porque tem gente que fala Nefentes e que fala e dá tudo dica errada, desinformação. Porque a pessoa que não sabe o nome da planta que ela tá falando, ela com certeza vai passar dica errada, né? Porque o nome é Nepenthes. Nepenthes. Aí eu vou colocar aqui como é que escreve, porque eu acho que as pessoas confundem e escrevem com PH. Mas não é com PH, é com TH. Então é Nepenthes, ok? É Nepenthes, Nepenthes. Gente, 2023, tá? Esse negócio de falar Nefentes já tá aí há anos e as pessoas não se corrigem. Eu fico boba com essas coisas. É uma planta carnívora tropical que pode ser encontrada com facilidade no continente asiático. Com facilidade já nem tanto, né? É uma espécie de planta trepadeira, ou seja, ela não fica no chão, e sim apoiada em alguns galhos. Isso atrai os pobres e indefesos pássaros, que acabam pousando na boca assustadora da Nefentes. Em média, essa carnívora cresce apenas 35 centímetros e mata suas vítimas através de substâncias... 35 centímetros ele quer dizer o assídio, né? Não a planta. E assim, todas as plantas, todas as nepentes são trepadeiras. Elas podem começar assim pelo chão, né? Os brotos basais ficam ali perto do solo, do substrato, ou presas em árvores, em troncos. Algumas nepentes são epífitas, né? Então quer dizer que elas nascem presas às outras árvores e outra vegetação. Mas ao longo do tempo elas vão crescendo, dando galhos maiores e vão se prendendo com as gavinhas, né? No final das folhas. E vão subindo cada vez mais como se fossem trepadeiras mesmo. Então, todas as nepentes são trepadeiras, não só a nepentes vilosa, nesse caso. Digestivas localizadas no fundo do jarro. Esse líquido é uma espécie de ácido digestivo que consome a vítima, liberando os nutrientes para a poderosa planta. Uma planta com um formato bem assustador que mais parece ter saído de um filme de terror. Uma vez que o animal cai no fundo do jarro, é praticamente impossível fugir. Além do ácido trabalhar de maneira rápida, as paredes da planta escorregam, E o líquido digestivo dela é viscoso também, então alguns animais que têm asas, por exemplo, quando molha nesse líquido viscoso, ele não consegue mais voar, porque fica meio que grudento, sabe? Dificultando que a criatura consiga escalar. Como mencionamos, a maioria dos animais curiosos caminham pela planta e quando escorregam acabam indo direto para a morte. Para se ter uma ideia, inclusive cobras já foram encontradas sendo devoradas por essa planta carnívora poderosa. Nem mesmo as cobras estão livres de serem capturadas e mortas pela planta carnívora. Além de cobras, alguns pássaros são devorados pela planta e as pessoas acabam encontrando somente as penas das aves dentro do jarro. Os sapos também são um dos alimentos preferidos desta planta. Os sapos geralmente conseguem sair, as cobras também, mas geralmente ratos e pássaros, quando são presos, é mais difícil deles conseguirem sair. E aí, depois de um tempo, não sobra nada, né? Não ficam nem... Os ossos demoram mais, mas nem as penas não ficam, no caso dos pássaros, né? Ela consegue digerir tudo. Mas para isso tem que ser um jarro de nepentes muito grande. Um jarro pequeno, provavelmente, se ele capturar um animal desse tamanho, ele vai apodrecer. Mesma coisa no caso do Dijonés que eu falei. Quando a carga orgânica é muito grande, a armadilha não consegue digerir. E aí acaba proliferando fungos e bactérias que vão se aproveitar daquele animal em decomposição. E aí o jarro acaba apodrecendo. E os jarros também, as armadilhas, ela tem um tempo de vida útil. Então, assim, ela tá programada para absorver uma quantidade limitada de nutrientes. Quando atinge aquela quantidade, tipo, ele já absorveu muitos nutrientes, a própria planta começa a reciclar aquele jarro. Então começa a secar aquele jarro e ela vai reabsorvendo os nutrientes do próprio jarro e reciclando esses nutrientes. Então, geralmente se pegar um animal muito grande, provavelmente o jarro vai morrer. As plantas que conseguem digerir esses animais muito grandes são plantas que têm os jarros muito grandes. Por exemplo, Nepenthes truncata, Nepenthes rajá,
a própria vilosa. Então, se você tem uma graciliflora em casa, se você tem uma viking, se você tem uma... Enfim, você provavelmente não vai ser legal para ela capturar um sapo ou um pássaro, enfim. Ao caírem, eles não conseguem mais fugir, se tornando uma refeição suculenta para a planta. Nefentes raja. Ai, gente, não Essas é carnívoras estão entre as maiores plantas devoradoras conhecidas. Elas podem alcançar até meio metro de altura. Então já é de se imaginar que sua capacidade lhe permite devorar animais bem maiores. Eu acho engraçado que ele tá falando da planta como se ela fosse só o jarro, né? Ele tá falando da planta toda, mas ele tá se referindo só ao jarro. Ele esquece que tem folha, que tem caule, que tem raiz, enfim. Então a altura que ele tá falando é a altura do jarro, não é a altura da planta. As plantas dessa família possuem na ponta de suas folhas Outra coisa que me incomoda bastante é a pessoa que não sabe o que é gênero, o que é espécie, o que é família, tá? Essas denominações são denominações botânicas, gênero, espécie, família, classe, ordem, e a gente não pode usar essas palavras à revelia. Família é uma coisa, gênero é outra, espécie é outra. Então, se ele falar a família... O que família que ele tá falando? A família das nepentes é a família Nepenthaceae. A palavra nepentes se refere a um gênero. Rajá é uma espécie. Então, eu acho que as pessoas não têm muito essa noção de botânica, né? Mas eu também tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Estruturas que se assemelham a pequenos jarros. Sobre a abertura desta planta, encontra-se uma espécie de tampa que auxilia na armadilha. Ela pode abrir e fechar. Ai, meu No Deus interior do céu. Amigo, fica difícil defender, né, gente? Calma. Vamos respirar junto. Vamos se acalmar. Gente, a tampa da Nepenthes não se fecha. Eu vi um vídeo uma vez de um produtor de plantas carnívoras que foi num programa de televisão falar sobre as plantas carnívoras que essa empresa estava vendendo, e a apresentadora perguntou pra ele sobre essa tampinha, né? E ele falou, a tampinha fecha para capturar o inseto. Gente, uma pessoa que produz plantas carnívoras em larga escala, estava na televisão falando sobre isso. Falar uma mentira dessa, tão grande, não sei, olha, sinceramente. E esse aqui também, 4 milhões de inscritos falando besteira. Então, assim, a gente fica um pouquinho revoltado, né? Agora eu entendi por que as pessoas me mandaram tanto esse vídeo. Não, essa tampinha chama opérculo, ela não se fecha, tá? Ela fica imóvel lá e ela tem basicamente duas funções, né? A principal função dela é impedir que a água da chuva entre no jarro, porque o jarro ele tem líquido digestivo, e esse líquido digestivo, se entrasse água lá dentro, ia dissolver aquele líquido, e ele ia ficar mais ralo, e aí não ia ter tanto poder de digestão. É a mesma coisa a gente também, se a gente come alguma coisa e bebe muita água logo em seguida, a nossa digestão também demora muito mais, porque o líquido ele fica diluído, né, e fica mais fraco, e aí demora mais para digerir os alimentos. No caso das nepentes é a mesma coisa. Então, aquele opérculo tem a principal função de impedir que a água da chuva entre dentro do jarro. Mas ele também serve para atração. Ele pode acumular néctar ali em cima, embaixo do jarro. E aí, quando os insetos vêm, ou os outros animais vêm aqui comer esse néctar, eles caem para dentro do jarro. da Nefentes. Ai, gente, Nefentes. Outra coisa, a rajá, que é essa que ele tá mostrando, ela evoluiu de uma forma completamente diferente. Não sei se ele vai falar aqui, mas já vou aproveitar. Ela produz muito néctar embaixo do opérculo, e ela evoluiu junto com um mamífero, um marsupial, que vem lamber esse néctar, e aí conforme ele lambe esse néctar, o néctar também tem propriedades laxativas, olha só que doideira. E ele faz cocô dentro do jarro. E é disso que ela se alimenta. Boa quantidade de água. E é isso que atrai suas vítimas. Uma grande variedade de animais se aproximam da planta apenas para beber a água do jarro. Afinal, é como se ela fosse um bebedouro de água no meio. Aí o animalzinho que eu falei, que bebe o néctar da rajá e faz cocô dentro do jarro.
Ele não tinha falado que os jarros tinham líquido digestivo e não sei o que é como se fosse um ácido. Como é que ele falou que agora quer água e que os bichos vão lá beber água? Entendeu? Não tá casando a informação, amigo. O Tico e Teco aí não tão coordenando aí a comunicação. Não é água. Os insetos não vão para beber água. Aquilo é líquido digestivo, né? São enzimas digestivas. E nenhum inseto vai lá beber água. Antigamente tinha uma lenda que os macacos andavam nas florestas e bebiam água dos acílios, né? Isso muito antigamente, tipo, centenas de anos atrás. Inclusive, um nome popular para as nepentes, né? Os ingleses chamavam as nepentes de monkey cups, que são copos de macaco, né? Porque achavam que os macacos bebiam água das nepentes, mas isso foi puro achismo, né? Tipo, tiraram essa informação. E não é verdade, nenhum animal bebe água das nepentes, mesmo porque não é água aquilo. Ele mesmo falou que não é água, e agora tá falando que é água. Mas enfim, foca nesse bichinho fofo. Esse bichinho fofinho aí, que é a coisa mais linda do mundo. Olha esse narizinho, que coisa mais linda. É ele que faz o cocô, que a Rajá usa pra se alimentar. Então a gente vai ver, provavelmente, da natureza, mas tudo ele isso faz lambendo. parte da armadilha. As criaturinhas inocentes chegam até a planta e vão tentar beber a água que se encontra dentro do Nada a vaso, ver com nada. mas a superfície é extremamente escorregadia. Gente, vocês veem como ele se segura no jarro, ó. Ele se segura no jarro com as 4 patas, bem firme. Ele tá completamente adaptado a essa situação. Ele evoluiu junto com essa planta. Os dois evoluíram juntos. Os dois se utilizam um do outro para sobreviver. Então ele tá adaptado, ele não cai lá dentro. Se ele cair, provavelmente ele consegue sair. Se ele não conseguir sair, a planta vai digerir ele, mas ela não evoluiu para isso. Ela evoluiu para capturar e digerir o cocô desse animal. E a maioria dos animais caem lá dentro. Uma vez no interior desta planta, o animal jamais consegue sair e se torna o alimento da nefentes. É muito preconceito com o nome das coisas. Mas, enfim. Engraçado que essas imagens ele tirou de um documentário, né? Então ele provavelmente assistiu o documentário para poder pegar essas imagens para poder colocar nesse vídeo, né? Esse é um documentário da BBC. Só que no documentário da BBC, eles falam justamente isso que eu tô falando aqui. Eles falam desse animal, eles explicam essa relação. Só que o cara ignorou. Darlingtonia. Darlingtonia. Darlingtonia, a gente fala. Darlingtonia, a gente não pronuncia o G. Então, esse planta cobra também... Calma, gente. É muita informação. A Darlingtonia é uma planta dos Estados Unidos, né? Da área ali da Califórnia. Ela chama Darlingtonia californica. E ela é conhecida nos Estados Unidos como Cobra Lily. Ou seja, lírio. Então, esse cobra não é de cobra, é de naja, que é aquela cobra que levanta a cabeça, sabe? Que enche aqui dos lados. Vou colocar uma imagem aqui pra vocês dela levantando. E cobra em inglês não é cobra, gente. Como é que é cobra em inglês? Fala aí pra mim nos comentários. Como é que é cobra em inglês? Exatamente, não é cobra. Cobra em inglês é naja. Então não é lírio cobra, nem planta cobra. É lírio naja, planta naja. Essa planta carnívora foi descoberta em 1841 na Califórnia e chamou a atenção de vários biólogos pelo seu método de ataque. A planta cobra libera uma espécie de néctar para atrair pequenos insetos e utiliza a água para afogá-los. As presas, completamente distraídas com o néctar grátis, acabam entrando em uma espécie de tubo da alegria. Ali dentro, elas podem se deliciar. O problema é que, quanto mais ela entra, mais a planta se torna escorregadia. Os insetos não demoram para escorregar, caindo em um poço de água no fundo da planta. É água, né, gente? É líquido digestivo, a gente já falou sobre isso. Bactérias. Elas são responsáveis por matar todos os animais que caem lá dentro, absorvendo os nutrientes e proteínas necessários para que a planta possa sobreviver.
Então, proteína, né, é um pouco demais, mas assim, os nutrientes. O que acontece? Algumas plantas carnívoras têm, e protocarnívoras também, elas têm uma associação com bactérias que vivem lá dentro com ela. Elas vivem as duas em harmonia ali. E aí as bactérias é que fazem a digestão desses insetos e fornecem os nutrientes para as plantas. Ou seja, elas quebram as moléculas dos animais que elas capturam, que as plantas capturam, e quebra em pedacinhos bem pequenininhos. E aí esses pedacinhos pequenininhos são os nutrientes que a planta vai absorver. Isso acontece com as eliânforas, com a sarracenia purpúrea também. Mas e aí, curiosos? Qual planta, em sua opinião, é a mais sinistra Tá da nossa acabando? Tá lista? Pra acabando. mim, aquela lá que abocanha, assim, eu esqueci o nome dela aqui Olha o agora, mas vídeo que aqui aparece abocanha os aqui. Ai, bichos, mano. gente. Sinistra, ela tem espeto dentro da boca dela, Não sei tem lá. espeto dentro da boca. Bizarro, mano. Escreve nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço, vou fazer com vocês, que é ler os comentários. Vamos ver se o pessoal tá acreditando no que ele falou. Todas as plantas carnívoras são interessantes, porque cada uma tem seu mecanismo próprio de sobrevivência. Sim. Boa noite, Natan. Pra mim todas são sinistras. Sim. Parabéns pelo documentário. Gente, isso não é um documentário, isso tá... Gente, se isso é um documentário, eu sou uma Dioneia. Eu já estava com saudade. Sempre agradável ver você falando. Parabéns pela postagem. Isso é cultura, gente. Tá tudo errado. Tudo errado, gente. Muito interessante esses vídeos que explicam sobre a natureza. Parabéns. As plantas carnívoras são fascinantes, vivem em terrenos pobres de nutrientes, fabricam poucos alimentos. Então, aqui tem uma misconception, como a gente fala isso em português. Tem uma ideia errada, né? As pessoas acham que as plantas se alimentam de insetos, elas se alimentam no sentido de para produzir a própria energia, né? Elas comem os insetos para ter energia para crescer. E isso não acontece, elas são plantas. As plantas são seres, né? Os vegetais são seres autótrofos, ou seja, eles produzem a própria energia através da luz do sol. Então, elas são... Me perdi, calma. Elas fazem fotossíntese, como todas as outras plantas, né? Então, a energia delas vem do sol, tá? Não dos insetos. Dos insetos, elas pegam nutrientes, que são elementos químicos, que ajudam elas na produção das suas estruturas e na manutenção do seu organismo. Mas a energia mesmo para crescer e tal é do sol. Então, elas fabricam poucos alimentos, não entendi muito bem isso. As que se desenvolveram como carnívoras têm uma alimentação extra que lhes permite sobreviver. Mas também, se você não alimentar a sua planta carnívora, ela vai sobreviver do mesmo jeito, tá? Porque ela faz fotossíntese e é daí que vem a energia dela. Amei saber sobre as plantas carnívoras, pena que está tudo errado. Gostei, nunca tinha visto essas plantas primeira vez. E agora você está vendo pela primeira vez tudo errado. Pra falar a verdade, seus documentários são dos mais raros, o melhor. Perfeição de Deus na natureza e nos animais. Imperfeição nesse caso, porque está errado. Tem uma carnívora e acho ela super fofa. Só fico triste porque sempre que ela captura uma vítima, a armadilha dela morre. Imediatamente, ela nasce outra rama no lugar. Assim, com uma armadilha, com uma captura, ela não vai morrer, né? A Dionei, ela captura ali em média umas 3 vezes e depois ela recicla a armadilha naquele processo que eu falei. Se ela tá morrendo na primeira vez que pega uma armadilha, provavelmente ela tá com algum problema. Primeira vez que pega um inseto, né? Ela deve ter algum problema. Essas plantas são incríveis. Sim. Pena que está tudo errado. Plantas carnívoras modificadas em laboratório. Oi? Logo poderíamos ter plantas carnívoras modificadas em laboratório. As experiências biológicas não param. Gente, a gente pode reproduzir plantas carnívoras em laboratório, mas não modificar em laboratório, né? Acho que isso não está acontecendo. É isso, gente. Vamos parar por aqui. Porque tem muita gente achando interessante. Olha só, muita gente gostando. Muita gente achando legal. E sabe o que acontece? Essas pessoas vão sair desse vídeo com uma ideia errada. Com informações erradas. E aí... Gente... Fica meio complicado, né?
São 4 milhões de inscritos que ele tem. Vamos ver quantas visualizações tem esse vídeo. Tem 22 mil likes. Então, tipo, ele não mostra as visualizações? 245 comentários. Aqui, ó. 768 mil visualizações. 768 mil pessoas aprenderam errado. E vão passar esses conhecimentos errados pra frente, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Se vocês gostaram, não sei o que vocês acharam, deixem suas opiniões aqui embaixo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, né, de react, de eu tentando explicar as coisas de uma maneira certa, né, espero que também esse vídeo que eu tô fazendo aqui chegue, né, pra esse carinha, pra ele tomar mais cuidado com a pesquisa dele. É fácil encontrar essas informações na internet de maneira certa, é só você nunca ir no primeiro link que aparece. Então, se você digitar alguma coisa em português no Google, pesquisem mais fontes, né? Se apareceu um vídeo pra você, você abriu, o cara falou nefentes no vídeo, você troca de vídeo. Porque se ele não sabe nem o nome da planta, como é que ele vai saber como cuidar da planta, né? Mas aí você pesquisar em vários outras fontes, né? Não se basear numa fonte só. Porque às vezes aquela fonte tá errada. E aí você vai levar aquela informação errada pro resto da sua vida. E passar pra 4 milhões de pessoas, né? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Por favor, deixem um like e um comentário. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E vamos ver se eu faço mais vídeos como esse. Então, se vocês gostarem, dê bastante joinha pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que aí eu faço mais, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.